pastores, seminaristas e santos que estão participando do Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Prazer em conhecê-los. Eu sou Cho Un-hyun, seu moderador. Desde 18 de outubro do ano passado, o Seminário Online Shincheonji vem examinando os segredos do Reino do Céu escondidos no Antigo e Novo Testamento e no livro do Apocalipse. Em particular, no Seminário Intermediário, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, confirmamos o processo pelo qual as profecias e propósitos de Deus são cumpridos, em cada capítulo dos 66 livros da Bíblia. Pudemos testemunhar que os crentes de todo o mundo que ansiavam pelo reino dos céus vinham diante da palavra quando a palavra revelada foi testificada. Hoje é a última lição do seminário intermediário. Espero que seja um tempo de grande graça por entender o coração de Deus e sua vontade através do testemunho da palavra. Então, vamos primeiro oferecer uma oração a Deus com o mesmo coração. Deus Pai, a quem somos verdadeiramente gratos e agradecidos. Muito obrigado por realizar mais um seminário online de Shincheonji hoje. Por favor, guie a família da fé que está participando do seminário online Shincheonji neste momento, para poder ver, ouvir e entender o verdadeiro significado dos segredos do céu escondidos por parábolas, através do pastor prometido que viu e ouviu a realidade do Apocalipse. Por favor, derrame seu Espírito Santo sobre o instrutor que vai testificar da sua palavra, para que a família da fé que está participando hoje entenda completamente sua vontade e propósito. Que somente você seja glorificado ao longo deste seminário, e oramos para que você nos guie, para nos tornarmos filhos do reino do céu. Oramos todas essas coisas em nome de Jesus, que morreu por nossos pecados. Amém. Hoje, receberemos o testemunho da palavra com o título Lição 25, Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho. Vamos examinar no Antigo e no Novo Testamento e descobrir exatamente que tipo de lugar é Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, criado de acordo com as palavras da Bíblia, e porque Deus habita neste lugar, no tempo do cumprimento do Apocalipse. Eu oro para que hoje seja um momento para você realmente entender Deus e o reino dos céus e alcançar a salvação através dessas palavras. Agora, daremos as boas-vindas ao instrutor Hong Chol da Igreja Dongtan da tribo de João, que nos dará a palavra hoje. A todos os pastores, seminaristas e santos do mundo que creem no céu e na vida eterna. Prazer em conhecê-los. Eu sou Hong Chol, o chefe da igreja Dongtan, da tribo de João, Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento, por capítulo. A palavra da vida que vamos meditar hoje é a lição intermediária 25, Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho. Os textos são Jeremias, capítulo 31, Mateus, capítulo 13, Lucas, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 7, capítulo 15, versículo 5 e capítulo 21, versículo 1. Através da palestra de hoje, espero que seja um tempo para descobrir a resposta da vontade de Deus, que foi planejada por 6.000 anos, e que tipo de organização Ele desejava criar nessa terra. Primeiro, vamos ler juntos as palavras de Apocalipse 15, versículo 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Sim, você leu bem.
No texto de Apocalipse 15, versículo 5 e versículo 4, vemos que quando o Apocalipse, a nova aliança, for cumprida, o templo do tabernáculo do testemunho é aberto para que todas as nações venham adorar a Deus. Esse templo não tinha sido criado antes, mas é criado no momento do cumprimento do Apocalipse. E esse é o templo de Deus, onde sua criação e até mesmo seu nome foi prometido por Deus na Bíblia. E como você pode ver no título de hoje, o nome oficial do templo é Shincheonji Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Hoje, através desse templo, vamos ver mais de perto sobre Shincheonji Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho que Deus cria. Primeiro, falarei da perspectiva e da circunstância de Deus na história da Bíblia. Deus é o Criador que criou os céus e a terra, todas as coisas e o homem, e fez uma aliança com Adão, a quem ele criou. E lhe deu todas as coisas como herança. No entanto, o adversário de Deus, o diabo, o espírito maligno, para tomar tudo o que Deus havia criado e torná-lo seu, enganou Adão. Enganado pela serpente, Adão quebrou a aliança com Deus e comeu o fruto da árvore do bem e do mal e pecou. Como resultado, a aliança com Deus foi quebrada. Depois que Adão pecou, como vimos em Gênesis capítulo 6, o pecado predominou nessa aldeia global, porque Deus, que é bom, não pode viver com pecadores. Ele acabou deixando a aldeia global. Como resultado, a morte e o sofrimento vieram ao homem. Então, quem esteve no comando dessa aldeia global, da qual Deus partiu? Isso mesmo. O espírito maligno, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, estava no comando. Imagine como deve ter sido o coração de Deus. Mesmo quando as pessoas perdem algo pequeno, ficam chateadas e procuram por todo lado. Já que Deus perdeu para Satanás esta aldeia global, todas as coisas e o homem que ele criou, então ele não desejaria recuperar tudo de volta? Então, o propósito de Deus é prender o dragão, Satanás, o diabo, e tomar de volta a aldeia global perdida e criar um novo reino e novo povo de Deus nessa terra. E Deus reinar. E o Deus que partiu voltar a essa terra e viver com o povo de Deus sem pecado para sempre. Para Deus cumprir esse propósito, tem escolhido um pastor em cada era e feito uma aliança com o povo eleito. Uma das principais alianças está bem expressa na primeira aliança, o Antigo Testamento, em Êxodo 19, versículos 5 a 6. Deus fez uma aliança com Israel físico que havia saído do Egito por meio de Moisés, cerca de 3.500 anos atrás. Esta é a primeira aliança. No entanto, como vemos em 1 Reis, capítulo 11, e Oseias 6, versículo 7, o rei Salomão quebrou a aliança com Deus e adorou deuses gentios. Então, ele traiu como Adão. Devido a isso, a aliança com Deus foi quebrada. Esta aliança ser quebrada significava muito mais do que não guardar uma promessa. Significava o fim do reino e o povo de Deus. Eventualmente, a primeira aliança foi quebrada pela traição dos israelitas. E Deus não teve outra escolha senão fazer uma nova aliança. E isto é,
a criação de uma coisa nova, ou nova obra, prometida pelo profeta Jeremias. A coisa nova, ou nova obra aqui, se refere à criação de um novo reino e novo povo de Deus, sem pecado, diferente do mundo que foi continuado através da linhagem de Adão, que pecou. A criação de uma coisa nova, ou nova obra, é concluída com a criação do novo céu e nova terra, Shincheonji, em Apocalipse, capítulo 21. Através de Jeremias 31, versículo 22, Deus disse que criaria uma coisa nova, ou nova obra, e prometeu duas obras para a criação de uma coisa nova. Uma era a promessa de semear dois tipos de sementes em Jeremias 31, versículo 27. E a outra era a promessa de fazer uma nova aliança em Jeremias 31, versículo 31. E depois que essa promessa foi pregada a Israel por cerca de 600 anos, Deus, que fez a promessa, veio a Jesus e a cumpriu. Vamos ver a situação na primeira vinda, quando esta profecia foi cumprida. Deus, que fez a promessa, veio a Jesus e começou a obra de criar uma coisa nova, ou nova obra. Primeiro, assim como ele prometeu semear duas sementes, em Mateus 13, versículos 24 a 30, dois tipos de sementes foram semeadas em um campo. Este é o cumprimento da profecia de Jeremias 31, versículo 27, que Deus falou através do profeta Jeremias para a criação de uma coisa nova, ou nova obra. Agora, vamos ver como essas duas sementes foram semeadas na primeira vinda e quando e como as realidades dessas duas sementes serão distinguidas. Como visto em Mateus 13, versículos 24 a 30 e versículos 37 a 39, Jesus semeou a boa semente, a semente de Deus, no seu campo. E o diabo, o inimigo, semeou o joio, a semente do diabo, no meio do trigo, no campo de Jesus. Assim, duas sementes foram semeadas no mesmo campo. Jesus, o dono, estava preocupado que ao tirar o joio, arrancasse o trigo também. Então, ele os fez crescer juntos até a colheita. O campo onde as sementes foram semeadas aqui, como visto em Mateus 13, versículo 24, é o seu campo, o campo de Jesus. E no versículo 38, diz que o campo é o mundo. Então, será o mundo de Jesus, o mundo da igreja de Jesus. E essas duas sementes plantadas na igreja de Jesus, o campo de Jesus que vimos em Mateus 13, versículo 38, diz que a boa semente são os filhos do reino do céu, isto é, os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno, isto é, os filhos do diabo. Já que foi dito que os filhos de Deus e os filhos do diabo crescerão juntos no mesmo campo até o tempo da colheita, o tempo em que eles serão distinguidos como filhos de Deus e filhos do diabo será no tempo da colheita. Então, quando será o tempo da colheita? De acordo com Mateus 13, versículo 39, o tempo da colheita é o fim desta era. O fim do mundo é o tempo da segunda vinda do Senhor. E é dito que os ceifeiros são os anjos. Quando chega o tempo da colheita, Jesus envia ceifeiros. Os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, são colhidos no celeiro para serem salvos. Mas os filhos do diabo, nascidos da semente do diabo, não são colhidos. Eles permanecem no campo para serem julgados pelo fogo. Portanto, se alguém foi colhido ou não no tempo da colheita, é a evidência importante que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. E o resultado é o reino do céu
ou o inferno. Portanto, encontrar os ceifeiros na época da colheita e ser colhido é uma bênção. E a segunda coisa é Jesus estabelecer uma nova aliança. Este era o cumprimento da profecia de Jeremias 31, versículo 31, que Deus falou através do profeta Jeremias. Em Lucas 22, versículos 14 a 20, a nova aliança que Jesus fez na noite da Páscoa foi que beberemos o fruto da videira quando o reino de Deus vier. E foi prometido comer a comida da Páscoa, o sangue e a carne de Jesus no reino do Pai. Assim, existe um tempo em que o reino de Deus virá, e como foi prometido o reino de Deus, onde se come a comida da Páscoa, então, não deveríamos saber que reino é esse reino de Deus? E a nova aliança que Jesus estabeleceu é cumprida no livro do Apocalipse. E a nova aliança a cumprir é o livro de Apocalipse. Para entender o que é o reino de Deus que Jesus prometeu no tempo da segunda vinda do Senhor, quando o livro do Apocalipse da nova aliança é cumprida, vamos ler Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Sim, você leu bem. Como vimos em Apocalipse capítulo 21, Deus e a cidade santa, a nova Jerusalém, o céu do mundo espiritual, estão vindo ao novo céu e nova terra. Este novo céu e nova terra, em caracteres chineses, é Xintiandi. Portanto, o reino prometido de Deus na segunda vinda do Senhor é o novo céu e nova terra, onde a cidade santa, a nova Jerusalém, o reino do céu no mundo espiritual, veio a essa terra. E a realidade do reino de Deus, novo céu e nova terra, é Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Então, vamos dar uma olhada, um por um, no significado de Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, o novo reino de Deus que ele cria nessa terra. Primeiro, vamos falar sobre o significado de Xintiandi. Xintiandi é a abreviação de Shincheonji, o novo céu e nova terra, em Apocalipse capítulo 21, em caracteres chineses. Shin significa o novo, Chon, o céu, Shin, o novo, e Ji, a terra. Este novo céu e nova terra, Xintiandi, refere-se ao novo reino, novo povo de Deus, criadas nessa terra. Isso se refere às 12 tribos do novo reino e novo povo de Deus, que foram recriadas pela colheita, selagem e recriação dos nascidos da semente de Deus, em Apocalipse 7 e 14, depois que o primeiro céu e a primeira terra desapareceram em Apocalipse 6. Estes não são pecadores que nasceram de genes pecaminosos, mas filhos de Deus que nasceram da semente de Deus, semeada por Jesus na primeira vinda, que foram colhidos para o reino de Deus, e aqueles que recebem as bênçãos prometidas do céu e da vida eterna. Este é a realidade das palavras de Mateus 8, versículos 11 a 12, em que os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, e que muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente e sentarão no reino do céu. E sobre Igreja de Jesus, significa que Jesus é o dono da igreja Xintiandi. É a igreja de Jesus
porque é o lugar que Jesus profetizou e Jesus retornou para cumprir. Portanto, é errado chamar uma pessoa o dono da igreja, líder da seita, quando a placa da igreja mostra que é a igreja de Jesus. Shincheonji é a igreja de Jesus, porque Jesus é o dono e o senhor dessa igreja. A seguir, vejamos o significado do templo do tabernáculo do testemunho. Para entender o significado do templo do tabernáculo do testemunho, vamos ler Apocalipse 15, versículos 2 a 5. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Sim, você leu bem. Em Apocalipse capítulo 13 e 12, os que venceram o grupo do dragão, a besta, a sua imagem e do número do seu nome, se reuniram junto ao mar de vidro, diante do trono de Deus. Pelo aparecimento dos vencedores, o templo do tabernáculo do testemunho, que testifica a realidade dos eventos de todo o livro de Apocalipse, foi aberto. Portanto, o tabernáculo do testemunho significa que é um tabernáculo que testemunha as realidades dos eventos de todo o livro do Apocalipse. Significa que este é o tabernáculo onde as testemunhas que viram e ouviram todos os eventos do Apocalipse testificam os eventos da traição e destruição. E a razão de chamá-lo do templo é porque é um lugar santo onde Deus está. Em Apocalipse 3, versículo 12, Deus, Jesus e o reino dos céus no mundo espiritual estão juntos com o vencedor. Em Apocalipse capítulo 15, os vencedores estão junto ao mar de vidro, diante do trono de Deus. E porque o lugar onde os vencedores se reuniram é um lugar santo, onde Deus está, se chama de Templo do Tabernáculo do Testemunho. Então, porque somente o Templo do Tabernáculo do Testemunho pode testemunhar os eventos e as realidades de todo o livro de Apocalipse. Isso porque os que viram todos os eventos do Apocalipse, os que lutaram e venceram a besta com 7 cabeças e 10 chifres no local dos eventos de Apocalipse, capítulo 13 e 12, se reuniram junto ao mar de vidro, diante do trono de Deus. Assim, somente no templo do tabernáculo do testemunho, onde eles estão reunidos, pode testemunhar a realidade dos eventos do livro do Apocalipse. E por quê? Somente os vencedores do templo do tabernáculo do testemunho viram as realidades do Apocalipse, lutaram e venceram os destruidores. Então, somente eles, apenas eles, podem testificar essas realidades. Portanto, os vencedores e o templo do tabernáculo do testemunho tornam-se as testemunhas e o templo que aparece no momento do cumprimento do Apocalipse. A seguir, veremos como o templo do tabernáculo do testemunho foi criado no momento do cumprimento de Apocalipse, o processo de sua criação. Primeiro, como vimos em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, Jesus tomou 7 espíritos das lâmpadas diante do trono de Deus, e 7 carnes, as 7 estrelas, e os estabeleceu como os preparadores do caminho para o Senhor. E com isso, o cumprimento do Apocalipse se iniciou. Mas, como vimos em Apocalipse capítulos 2 e 3 e 13, o pastor de Satanás entrou no tabernáculo do céu, onde estava o preparador do caminho. Ele os alimentou seus ensinos, alimentos sacrificados aos ídolos, e os fez prostituir-se com o espírito de Satanás. Mas os pastores e santos do tabernáculo do céu, não conhecendo a verdadeira identidade de Satanás,
receberam os ensinos de Satanás, comeram os alimentos sacrificados aos ídolos e se prostituíram com o espírito de Satanás, adoraram a besta e os ídolos e receberam a marca da besta. E isso é a obra de apostasia e destruição. Como tal, o livro do Apocalipse é a guerra espiritual entre o grupo que pertence a Deus contra o grupo que pertence a Satanás. Quem é vitorioso controla tudo e toma posse. Como visto nos capítulos 2, 3 e 13 de Apocalipse, os pastores e santos do tabernáculo do céu foram derrotados pelos pastores de Satanás, a besta, e perderam tudo. Mas em Apocalipse capítulo 12, vemos que o filho nascido da mulher vestida de sol e seus irmãos, que são os exércitos de Deus, lutaram e venceram o inimigo, o grupo do dragão. Vamos ler Apocalipse 12, versículo 11, para descobrir como e com o que eles lutaram e venceram o inimigo, o dragão. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Sim, você leu bem. Diz que o filho e seus irmãos, o exército de Deus, lutaram e venceram o grupo do dragão com o sangue de Jesus e a palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Porque lutaram e venceram sem poupar suas vidas até a morte. Isso ocorreu porque Satanás estava no comando da aldeia global desde o pecado de Adão. E só podia recuperar a aldeia global perdida lutando e vencendo o dragão, o grupo de Satanás. Só então o reino de Deus, salvação, poder e autoridade podia ser alcançado. Os 7 mensageiros de Apocalipse capítulos 2 e 3 quebraram a aliança com Deus e se tornaram um com os nicolaítas de Satanás e pecaram. Mas o filho e seus irmãos, o exército de Deus, em Apocalipse capítulo 12, lutaram com todas as suas vidas e venceram o inimigo, o dragão. E os vencedores se reuniram junto ao mar de vidro, em frente ao trono de Deus, em Apocalipse capítulo 15. Porque eles são as testemunhas que viram e ouviram todos os eventos de Apocalipse. As realidades desses eventos são testemunhadas onde eles estão reunidos. Assim, o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto. Portanto, o templo do tabernáculo do testemunho foi estabelecido após os vencedores em Apocalipse 12 apareceram no tempo do cumprimento de Apocalipse. E esse lugar foi estabelecido hoje, no tempo do cumprimento de Apocalipse, na República da Coreia. A data da fundação do Templo do Tabernáculo do Testemunho é 14 de março de 1984. Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, não foi criada arbitrariamente pelo homem, mas sua criação, seu nome, sua organização e até os nomes das pessoas foram todos criados como se fossem carimbados com a Bíblia. É o lugar criado nessa terra como foi criado no céu. Como esse conteúdo é muito importante, então vou reiterá-lo apontando no quadro. Shincheonji, Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, não foi criada arbitrariamente pelo homem, mas sua criação, seu nome, sua organização e até os nomes das pessoas foram todos criados como se fossem carimbados com a Bíblia. É o lugar criado nessa terra como foi criado no céu. A seguir, veremos os eventos que ocorrem após a criação do Templo do Tabernáculo do Testemunho. Como vimos em Apocalipse 15, versículo 4,
diz que todas as nações vêm adorar no templo do tabernáculo do testemunho. Por quê? Sim, é porque Deus está no templo do tabernáculo do testemunho. E visto que Deus e Jesus estão com o pastor prometido no templo do tabernáculo do testemunho, todas as profecias do Apocalipse e as palavras da realidade que foram cumpridas são testemunhadas lá. E porque ali tem o alimento da vida eterna, todas as nações vêm comer este alimento. Por esta razão, Shincheonji, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, está crescendo rapidamente a cada ano. E Deus faz os vencedores, em Apocalipse capítulo 12, taças de ira e derrama julgamento sobre os traidores e destruidores, em Apocalipse capítulo 16. Em Apocalipse capítulo 18, Deus julga a Babilônia, o reino do dragão, ele mesmo. Em Apocalipse capítulo 20, prende e aprisiona Satanás, o diabo, que enganou todas as nações por 6.000 anos no abismo. Em Apocalipse capítulo 19, ocorre o casamento entre espírito e carne e começa o reinado de Deus. E vamos ler as palavras de Apocalipse 21, versículos 1 a 4, para ver o que mais acontecerá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sim, você leu bem. Em Apocalipse capítulo 21, Deus e o reino do céu no mundo espiritual descem ao novo céu e nova terra, Shincheonji, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, e se tornam um. Assim, o espírito e a carne se tornam um. E porque o próprio Deus estará junto com a sua família, Shincheonji, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, eles receberão as bênçãos do céu e vida eterna, onde não há mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Deus, que havia partido após o pecado de Adão, enviou seu Filho Jesus a esta terra 2.000 anos atrás, para restaurar esta aldeia global. E ele semeou a semente de Deus e fez uma nova aliança com o seu sangue. E hoje, no tempo do cumprimento de Apocalipse, ele volta novamente para expiar os pecados pelo sangue de Jesus. E ao colher e selar os nascidos da semente de Deus, Deus cria seu reino, o novo céu e nova terra, o novo reino e novo povo das 12 tribos. Deus e o reino dos céus vêm a essas 12 tribos. Espírito e a carne se tornam um e vivem para sempre. Ou seja, o propósito de Deus é cumprido. O que poderia ser maior do que isso? A palavra de Deus certamente se cumpre. Até agora, todas as palavras de Apocalipse se cumpriram em ordem. Assim, o que resta? O casamento entre espírito e a carne, o julgamento e a primeira ressurreição serão todos cumpridos em ordem. E Deus, o céu, os espíritos e o reino dos céus virão a Shincheonji, novo céu e nova terra, e eles entrarão no descanso. Dessa forma, a esperança de Deus e nossa esperança, o reino do céu e a vida eterna se tornarão realidade em Shincheonji. Portanto, todos os crentes ao redor do mundo
podem perceber sua esperança somente vindo a Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, onde Deus, Jesus e o reino dos céus vêm. O único lugar que domina o livro do Apocalipse em todo o mundo é Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Vou organizar e terminar a palavra de hoje. Primeiro, Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, é o nome do templo prometido no tempo da segunda vinda de Jesus, que é o cumprimento do Apocalipse da nova aliança. E este é o lugar onde todas as nações vêm adorar a Deus. Assim como dito que todas as nações virão e adorarão a Deus, todas as nações estão vindo para Xintiandi. E assim, Xintiandi está crescendo rapidamente a cada ano. E em segundo lugar, o único lugar que pode testemunhar a realidade do livro do Apocalipse é Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. A razão por que pode testemunhar as realidades do Apocalipse é porque Deus e Jesus estão aqui. E tem uma testemunha que viu as realidades dos eventos do livro do Apocalipse, o pastor prometido, o vencedor. E em terceiro lugar, Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, o novo reino de Deus, é um templo prometido, estabelecido de acordo com a vontade de Deus e de Jesus. E quando Deus, Jesus e o céu vêm aqui e se unem, o Espírito e a carne se tornarão um. O reino do céu e a vida eterna se tornam realidade. Ou seja, é o lugar onde o propósito de Deus é cumprido e onde a nossa esperança também se torna realidade. Finalmente, o alimento da vida eterna está em Xintiandi. Mesmo agora, espero que você perceba que o Apocalipse da Nova Aliança já foi cumprido e receba a salvação como grande multidão em branco. Deus está ansiosamente procurando por você, esperando por você. A era de hoje é o tempo do cumprimento de Apocalipse da Nova Aliança. 144 mil foram selados de acordo com o Apocalipse da Nova Aliança. Está ocorrendo a grande tribulação e o momento da criação da grande multidão em branco. Quando a criação da grande multidão em branco terminar, o julgamento de Deus começará. Portanto, antes que seja tarde demais, abra bem seu coração e venha para Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, o novo reino de Deus, e dê glória a Deus. Eu espero que você se torne um com Deus, Jesus e o pastor prometido. Ouça as palavras do cumprimento dos segredos do reino dos céus, Apocalipse da Nova Aliança. Entenda-o e viva com Deus para sempre. Ouviu bem a palavra de hoje? Muito obrigado por assistir 25 aulas intermediárias até agora. Espero que você se lembre de que Deus te ama tanto que o chamou e o fez ouvir suas preciosas palavras. Como você ouviu, esta palavra é a única no mundo que vem de Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Isso porque Deus, Jesus e o pastor prometido estão em Xintiandi, Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. E essas são as palavras do sangue do Cordeiro que Jesus prometeu. Espero que você ouça mais uma vez as palavras das lições elementares, intermediárias e avançadas. Lave as suas vestes com essas palavras e prepare as vestes de retidão e se torne membros preciosos da família de Deus, que vão receber as bênçãos prometidas do céu e vida eterna. Eu oro para que a graça, o amor e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês nas suas vidas. E, finalmente, terminaremos proclamando juntos We are one, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Nós transcendemos etnias, nações e religiões. Somos um em Deus e em Jesus.
We are one. Vamos orar juntos. Santíssimo Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos sinceramente por sua graça, por guiar todos os pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo para receber suas preciosas palavras no seminário online de Shincheonji. O testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo está sendo claramente testemunhado de acordo com 6 pontos de razão no seu reino prometido, Shincheonji. Por isso, pedimos que você conceda a sua graça a todos que ouvem essas palavras, para que seus corações estejam totalmente abertos para perceber e possam participar das obras que você está realizando aqui na Terra hoje. Graças ao seu amor, todas as 25 lições intermediárias foram testemunhadas. Conceda a todos que receberam suas palavras olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, para que todos possamos nos tornar um em você e em Jesus, e nos ajude a nos tornar seus preciosos trabalhadores que possam revelar sua glória. E ajude-nos a tornar todos os filhos preciosos de Deus, que desfrutam do reino do céu eterno e da vida eterna que você prometeu. E conceda-nos a sua graça, para que todos possam ouvir novamente as palavras de Apocalipse, lições elementares e intermediárias que foram testemunhadas. Pai Deus, pedimos que somente o Senhor seja glorificado e que nos conceda graça, amor e bênção sem limites. Nós cremos e oramos fervorosamente no santo nome de Jesus, que nos salvou de nossos pecados. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Obrigado, instrutor, por entregar a preciosa palavra de Deus. Acredito que todos tiveram um tempo para se aproximar de Deus, recebendo o testemunho da palavra revelada com o coração aberto hoje. Com a lição de hoje, completamos todas as lições do Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Tivemos aulas especiais, ministradas pelo presidente de Shincheonji, Igreja de Jesus, aulas sobre o livro do Apocalipse com os líderes das 12 tribos. Aulas sobre a explicação das parábolas pelos instrutores do Centro Missionário Cristão de Sião e aulas sobre o Antigo e Novo Testamento por capítulo pelos chefes da Igreja das 12 tribos. Todas as lições do Seminário Online Shincheonji podem ser vistas novamente a qualquer momento no canal oficial de Shincheonji, Igreja de Jesus, no YouTube. Então, ouça as lições com frequência. Espero que você perceba o propósito precioso de Deus e entre no reino dos céus. Se você tiver mais perguntas ou curiosidades sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e seus ensinamentos, ligue para o número de cada uma das tribos que você vê na tela agora. Teremos o maior prazer em orientá-lo em detalhes. Agora, concluiremos todos os procedimentos do Seminário Online Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.